Desde que o mundo é mundo, a humanidade olha para cima e se pergunta qual é, afinal, a nossa relação com o divino. E a verdade é que não existe uma resposta única. O que a gente encontra é um mosaico, sabe? Cheio de experiências diferentes. Hoje, a gente vai mergulhar em 4 visões bem distintas dessa conexão, explorando textos que literalmente moldaram civilizações. Então, a grande pergunta que guia a nossa conversa é essa: como é que esses textos tão importantes descreveram essa ligação que é tão complexa entre o humano e o divino? Vamos pensar em cada texto como se fosse uma lente diferente, uma maneira de olhar que nos dá uma perspectiva única dessa dança entre o poder celestial e a nossa jornada aqui na Terra. E a primeira lente nos leva direto para uma história sobre promessas. Olha só o nosso roteiro. A gente começa com uma promessa que deu origem a uma nação. Depois vamos para o silêncio da devoção, aquela que acontece por dentro. Em seguida, ouviremos um grito por justiça contra a opressão. E para fechar, a gente acompanha uma busca incansável por sabedoria. Cada parada vai nos mostrar uma face nova dessa relação. E a nossa primeira parada é no livro de Gênesis, uma narrativa que é a base de tudo, sobre começos. Aqui, a relação entre o humano e o divino não é uma teoria, é uma história. Um verdadeiro drama sobre promessa, muita dúvida e, no final, fé. A jornada aqui, olha, é longa e cheia de jeitinhos humanos de tentar resolver as coisas. Primeiro, a gente vê o plano de Sarai, uma tentativa bem humana de dar um jeito no problema. Mas anos depois, vem uma promessa divina que muda completamente o jogo. E mesmo quando essa promessa é confirmada, a primeira reação não é de fé, não, é de dúvida. O riso de Sara é um momento tão humano, tão real, que mostra a tensão principal dessa primeira visão. O abismo gigantesco que existe entre a nossa lógica aqui da Terra e uma promessa que vem do céu. E é aí que vem a pergunta que muda tudo. Essa frase corta a dúvida de Sara como uma faca e coloca o foco da história não na limitação humana, mas na capacidade divina. É o ponto de virada que define essa primeira faceta da relação, a fé, numa promessa que, simplesmente, desafia toda a lógica. Ok, agora a gente sai desse drama todo de Gênesis e mergulha num outro universo, o mundo interno da fé, lá no Evangelho de Mateus. A pergunta que muda não é mais o que Deus promete, mas sim como a gente deve viver em resposta a essa relação com o divino. E aqui, o texto de Mateus joga na nossa cara um contraste fundamental. De um lado, a fé como espetáculo, feita para a plateia ver e aplaudir. Do outro, a devoção no particular, no secreto, focada na intenção. A ênfase muda radicalmente, sabe? Sai do ato em si e vai para a motivação por trás do ato. É uma virada que valoriza o nosso mundo interior. Então, no fim das contas, a ideia é simples, mas poderosa. A motivação vale mais que a ação. A sinceridade que vem de dentro supera qualquer show de piedade em público. É uma relação que valoriza, acima de tudo, a autenticidade. E o texto não para por aí. Ele dá até um modelo para essa comunicação sincera. Não é uma fórmula mágica, claro, mas é um guia. Começa com respeito, com reverência, passa pelas necessidades básicas do dia a dia e termina com um pedido de orientação e de perdão. E essa citação, nossa, ela resume a ideia de um jeito brilhante. Ela basicamente nos pergunta onde é que está o seu tesouro? O que tem mais valor? Se for o reconhecimento dos outros, o coração vai estar focado nisso. Mas se o tesouro for a própria relação com o divino, aí o coração se volta para dentro, para a sinceridade e para o foco espiritual. Agora, a gente muda completamente o tom. Saímos da prática silenciosa e entramos num diálogo visceral, emocional. Estamos entrando nos salmos, que são uma janela para a luta pessoal, para a angústia e para uma confiança que parece inabalável, mesmo no meio do caos. O tom já é dado logo de cara. Isso aqui não é um pedido educado, é um grito de socorro. Mostra uma vulnerabilidade total, mas ao mesmo tempo uma confiança absurda de que existe um protetor divino a quem se pode recorrer na hora do aperto. Mas olha que interessante, esse clamor por justiça não é só um pedido de ajuda. É fundamental perceber que ele se baseia numa declaração de inocência. O salmista basicamente argumenta: eu fiz a minha parte, eu agi corretamente. Por isso, eu peço que a justiça divina apareça. É uma defesa apaixonada da própria integridade.
E isso muda tudo, né? Não é mais só um desabafo pessoal, vira uma crença profunda na ordem moral do universo. A ideia é que existe um juiz divino que, uma hora ou outra, vai consertar as injustiças e defender quem está certo. A relação aqui é quase como a de um cidadão apelando para a Corte Suprema. Depois desse apelo emocional todo pela justiça divina, fica uma pergunta no ar. Mas como entender a ordem moral que sustenta essa justiça? É exatamente aqui que a gente entra na nossa última faceta, a dimensão mais intelectual, que é explorada lá no livro de Provérbios. Percebe como esse caminho para a sabedoria é ativo? Não é algo que cai do céu. O texto descreve um processo mesmo. Tem que aceitar, ouvir, aplicar ao coração, clamar e, o mais importante, procurar por ela como se estivesse caçando um tesouro escondido. É um esforço intencional, apaixonado. E o que se ganha com todo esse esforço? O texto chama de o conhecimento de Deus. E aqui não estamos falando de algo místico, mas de um entendimento profundo de como o mundo funciona, segundo uma ordem que é, ao mesmo tempo, divina e moral. É a sabedoria no seu nível mais alto. Certo, a gente passou por 4 perspectivas bem diferentes. Vimos a história, a prática, a emoção e o intelecto. Agora, chegou a hora de juntar todas essas peças do quebra-cabeça e ver a imagem completa que elas formam. Então, quando a gente coloca tudo lado a lado, o quadro fica mais claro. A gente começa com a narrativa histórica, lá em Gênesis, que ancora a fé num acontecimento. Depois, com Mateus, essa fé é internalizada, vira uma prática pessoal. Nos Salmos, a fé se torna a própria linguagem da emoção mais crua. E em Provérbios, ela se transforma numa busca intelectual. O que isso mostra é que a relação com o divino não é uma coisa só, estática. Ela abraça a experiência humana por completo, da história à emoção, da prática à razão. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Se a fé envolve nossa história, nossa prática, nossa emoção e nosso intelecto, o que isso diz sobre a verdadeira natureza dela? Talvez a grande lição desses textos seja que a fé não é só uma crença isolada num canto da mente, mas sim uma forma completa de navegar pelo mundo, envolvendo cada fibra do nosso ser. Uma ideia sem dúvida poderosa para a gente continuar pensando a respeito.